E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o projeto de lei com alterações na Lei Maria da Penha. Para saber mais detalhes dessa mudança e o que representa para nós mulheres, né, e principalmente para as mulheres vítimas de violência, eu recebo aqui no estúdio o juiz Vitor Umbelino Soares Júnior. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Bom dia, Liz. Prazer é todo nosso. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E a gente fala sobre essas mudanças como conquista para nós mulheres, porque é uma proteção para as mulheres que não são vítimas de violência, né? Mas para se protegerem também. Exatamente, Liz. É um sistema de proteção criado a partir de 2006 que visa dar toda essa proteção, uma proteção integral, né? Uma proteção jurídica a essa mulher vítima de violência doméstica e familiar e que busca essa proteção junto às delegacias de polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao sistema de justiça de uma forma geral. E quais foram essas alterações, doutor? Bem, a Lei 14.550/2023, né, que entrou em vigor agora, recentemente, ela prevê algumas alterações em alguns dispositivos legais. Dentre eles, o artigo 19, acrescentando 3 parágrafos, parágrafo 4º, 5º e 6º, e ainda o artigo 40A também entrou em vigor agora com essa recente alteração. São alterações que buscam dar uma maior efetividade para a proteção relacionada principalmente às medidas protetivas de urgência, que às vezes, em determinadas situações, algumas mulheres que ainda não estavam amparadas expressamente pela Lei 11.340, agora estão por intermédio dessa modificação. Então, ou seja, além do que, as medidas protetivas de urgência não podem estar vinculadas, agora o legislador disse isso expressamente, a alguma ação penal, civil, seja um registro de um boletim de ocorrência ou mesmo de um inquérito policial. O legislador agora consagrou definitivamente a autonomia dessa medida protetiva de urgência. Outra grande alteração foi no que diz respeito ao prazo. Essas medidas protetivas de urgência, elas não estão sujeitas a um prazo fixo de vigência. O juiz pode até colocar um prazo ali na decisão, mas só para reavaliação das condições em que essa medida protetiva de urgência foi deferida e se ainda há necessidade. Agora, a lei diz expressamente que essa medida protetiva ela deverá vigorar enquanto houver necessidade, enquanto houver risco à integridade física, psicológica, moral, patrimonial, sexual da mulher ou dos seus dependentes. Isso é importante também, né, doutor, justamente para dar também mais credibilidade, mais aceitação, melhor corrigindo aqui, mais aceitação das mulheres com relação a essa medida, porque muitas vítimas acabam por não denunciar, por não solicitar, por imaginar que isso é trabalhoso, que isso é complicado, que precisa registrar o boletim de ocorrência, entrar com um processo. Agora não, fica mais facilitado. Então essa mulher que está sendo ameaçada, que ela ainda não tem certeza se ela vai dar entrada em um processo, ela já pode fazer uso dessa medida protetiva, né? Exatamente, Liz. O grande objetivo dessas recentes alterações são justamente esses, ou seja, desburocratizar. Mas continua aquela orientação, claro, de denunciar imediatamente e passar pela delegacia de polícia. Hoje, as 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher da cidade de Goiânia estão preparadas para receber a mulher vítima de violência doméstica e familiar. E lá ela vai ter o acolhimento necessário para relatar os fatos, para pedir as medidas protetivas de urgência, para já sair com aquela proteção que a lei estabelece. Então, ou seja, hoje a função dessa alteração legislativa é justamente essa, desburocratizar. Não há necessidade de instauração de um inquérito policial, não há necessidade de um registro de boletim de ocorrência, não há necessidade da vinculação a uma ação penal ou uma futura ação civil a ser proposta por essa mulher. Não. Se ela quer as medidas protetivas de urgência e ela relata a situação de risco a que ela está sujeita, ela deve ter a medida protetiva de urgência imediatamente deferida. E é bom se dizer também que essa medida desburocratizada, ela pode refletir aí no aumento do número de casos, que já é bastante alarmante, né, doutor? Mas isso não significa que aumentou o número de casos, mas sim que a gente está conseguindo enxergar essas mulheres vítimas, né?
Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos dificuldade, Liz, de trabalhar com esses números. Nós não tínhamos a noção geral dos números de violência contra a mulher há décadas atrás. Hoje não. Hoje nós já temos um diagnóstico dessa situação. Há uma sensação de aumento desses números? Há uma sensação de aumento. Porém, é como você disse também, hoje nós temos uma quantidade maior de informação, de divulgação dessas informações para que as mulheres realmente levem ao conhecimento das autoridades policiais os registros de violência doméstica e familiar, coisa que não acontecia até bem pouco tempo atrás. Doutor, quero agradecer aqui a sua participação, esses esclarecimentos tão importantes, para as mulheres que estão aí assistindo a gente, que possam procurar essa proteção, procurar as autoridades para ser assistida de fato e dar fim a esse ciclo de violência. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma. Nós que agradecemos, e estamos na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça à disposição para, inclusive, trabalhar em parceria com esses projetos realizados por todo o sistema de justiça para o combate definitivo à violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito obrigada pela sua participação.